Muito bem. O objetivo dessa gravação, o objetivo dessa aula é a gente falar a respeito de junção neuromuscular. E aí eu sugiro que você, de forma complementar a esse material, leia algum capítulo, algum livro que fale sobre o assunto. Muito bem. Do que trata a junção neuromuscular? Vamos dar uma olhada para o nome. Junção neuromuscular. Então, pelo nome a gente já consegue supor que deve se tratar de alguma junção entre algo do sistema nervoso e o músculo. E aí, olhando para essa imagem, o que nós temos aqui? A medula espinal, um nervo motor que sai da medula espinal e faz sinapse com um músculo esquelético. A junção neuromuscular é justamente essa conexão entre um neurônio motor, que está localizado dentro de um nervo motor, e o músculo estriado esquelético. Especificamente, a junção neuromuscular é uma sinapse química entre um neurônio e uma célula muscular estriada esquelética. Muito bem, então, temos aqui então essa referência mostrando que a inervação de um músculo esquelético, voltando lá, ela provém da medula, né? Mas também pode provir do tronco encefálico. E aqui na próxima imagem, nós temos o seguinte: um neurônio que está localizado no sistema nervoso central. Este neurônio fazendo sinapse com o músculo esquelético. Esta sinapse química é justamente a junção neuromuscular. Observe que esse esquema mostra para a gente algo que em outras aulas nós vamos falar mais a respeito. Mas assim, esse neurônio ele é chamado de alfa-motoneurônio. Então, toda vez que eu tenho um músculo contraindo, é porque ele foi estimulado pelo sistema nervoso. Especificamente, ele foi estimulado por um alfa-motoneurônio. Essa estimulação se dá através de uma junção neuromuscular, que é a sinapse química entre o alfa-motoneurônio e o músculo estriado esquelético. Observem que esse sistema eferente, porque a informação sai do sistema nervoso central e trafega pelo periférico, né? O axônio do alfa-motoneurônio está dentro de um nervo motor e chega lá finalmente no órgão efetor, que é o músculo esquelético. Esta eferência pertence ao sistema motor somático. Depois nós vamos estudar que existe um outro tipo de sistema motor, sistema eferente, que é o autonômico. Então aqui nos interessa que a junção neuromuscular é parte do sistema motor somático, ou sistema eferente somático. Agora vamos lá. O alfa-motoneurônio é o neurônio que faz sinapse com o músculo esquelético. Cadê o corpo dele? No sistema nervoso central. Especificamente onde? Dá uma olhada. Na porção anterior da medula. Lembra que a medula tem, no corte transversal, substância branca por fora, substância cinzenta por dentro. Essa substância cinzenta constitui o que nós chamamos de H medular. Na coluna anterior ou no corno anterior do H medular, nós temos o corpo dos alfa-motoneurônios. O que mostra aqui, ou também você pode ter corpo de alfa-motoneurônio nos núcleos dos nervos cranianos, lá no tronco encefálico, que vão inervar principalmente face e pescoço. Na medula nós temos os corpos de neurônios que inervam do pescoço para baixo toda a musculatura esquelética. Observe que essa imagem mostra para a gente o seguinte: eu tenho aqui um músculo, o músculo esquelético é aquele músculo estriado que se liga através dos tendões nos ossos para propiciar os movimentos. Esse músculo é organizado de tal forma e formado por um conjunto de células musculares. Vejam aqui uma célula muscular, outra célula muscular e assim por diante. Estas células musculares, pelo seu formato, que tem um comprimento muito grande em relação à largura, são chamadas de fibras musculares. Então, as fibras musculares são as células musculares do músculo estriado esquelético. O que a gente pode observar aqui? Este músculo ele vai ser formado por várias células musculares. Agora, cada célula muscular é controlado
por um alfa-motoneurônio diferente. Então, esse alfa-motoneurônio faz sinapses com essa célula muscular, com essa daqui e com mais essa daqui. Esse outro vermelhinho, que está na mesma região, ó, ele vem aqui, ó, sai por um nervo espinal e faz sinapse com essa fibra muscular, com essa outra daqui. O conjunto formado pelo alfa-motoneurônio e as células musculares com as quais ele faz sinapse é chamado de unidade motora. Então, o que é aqui eu tenho duas unidades motoras. Ó. A unidade motora desse neurônio é o conjunto formado por ele, mais as células musculares com as quais ele faz sinapse. Tá certo? E a unidade motora desse neurônio são as células com as quais ele faz sinapse. De forma geral, na grande maioria das células musculares, das fibras musculares, cada uma delas recebe apenas uma sinapse, independente do seu tamanho. Existem algumas que são muito grandes e recebem mais de uma sinapse. Mas, de forma geral, uma célula muscular recebe um contato sináptico. Tá certo? E aí o que acontece? Um neurônio pode controlar, pode fazer sinapse com algumas poucas células, uma, duas, três, ou com centenas de células. Então, eu posso ter junções neuromusculares, eu posso ter unidades motoras grandes e pequenas. Numa outra aula nós vamos ver a implicação disso para o controle do movimento. Tá certo? Aqui nessa outra imagem, o que a gente pode observar? Ó, tá vendo? Corpo do alfa-motoneurônio num segmento da medula, corpo de alfa-motoneurônio no outro segmento da medula e assim por diante. Todos eles estão localizados no corno anterior ou coluno anterior. E aí eles mandam seus axônios que vão se unir num nervo espinal que vai fazer sinapse no músculo. Tá certo? Muito bem. E aqui nós temos um detalhe mostrando um alfa-motoneurônio, um neurônio motor tipo alfa, fazendo sinapse com uma célula muscular. Esta sinapse é justamente a junção neuromuscular. Vamos olhar em detalhe isso. Observem que esse neurônio é do tipo multipolar. Ele tem o axônio mielinizado, olha só, revestido por banha de mielina. Como é um axônio periférico, quem forma a banha de mielina são células da glia, chamadas células de Schwann. E nós temos aqui, ó, uma célula muscular estriadinha, certo? E quando você tem lá o terminal do axônio, ele se ramifica para fazer contatos sinápticos com a célula muscular esquelética. Vejam no detalhe. Eu tenho a banha de mielina, o axônio então se ramifica, e aí essas várias ramificações fazem contato sináptico com a célula muscular. Observem que, olha só, terminal do axônio. E aqui é a região de contato sináptico. Isso aqui seria, então, uma junção neuromuscular. Vamos olhar agora para essa sinapse química aqui, ó, especificamente. E aí só um parênteses, né? Eu posso chamar de junção neuromuscular esse conjunto de sinapses, ou eu posso falar desta sinapse especificamente. Tá certo? Alguns autores abordam de uma forma, outros de outra. Outros da outra. Agora o que vai nos interessar? Ó. Quando a gente fala de uma sinapse química, você vai ver que o funcionamento desta sinapse química da junção neuromuscular é similar ao das demais sinapses químicas, apesar de apresentar similaridades, suas peculiaridades. Especificamente, do ponto de vista morfológico, há uma série de características específicas da junção neuromuscular que não é o nosso objetivo abordar em profundidade. Mas o que nós vemos aqui? Ó? Isso aqui, o terminal do axônio do alfa-motoneurônio, seria o elemento pré-sináptico, e a membrana da célula muscular, a célula muscular em si, seria o elemento pós-sináptico.